Olá, igreja, graça e paz. Mais um domingo chegou, esse dia que lança luz sobre o resto da nossa semana. E hoje, de forma muito singular e significativa, toda a transmissão do nosso culto acontecerá dos nossos lares. Assim como você está na sua residência, todos os elementos de culto, partindo aqui desta introdução, passando pelos louvores, boas-vindas, dízimos, pregação, todos eles serão transmitidos das nossas casas, devido à curva acentuada do Covid no nosso estado. O culto é como um diálogo com o Senhor. No momento da pregação, por exemplo, Ele fala conosco. No momento das orações, dos louvores, nós falamos com Ele. Dialogue com o Senhor, cultue ao Senhor, adore a Ele porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Deus te abençoe. Graça e paz, meu irmão. Nós estamos aqui em família para louvar ao Senhor e convidamos você a participar junto conosco, meu irmão. Vamos louvar a Ele. O universo chora, o sol se apagou. Estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre. Ressuscitou para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre. Adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro nós cantamos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro nós cantamos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Matando a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande
Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Oh, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez para encerrar, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Dando continuidade ao culto, ao Deus que é vivo e verdadeiro, vamos ler agora a sua palavra. Pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 126. Nós vamos fazer a leitura de todos os 6 versos desse Salmo. Salmo 126, a partir do versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Apesar dos dias difíceis, Deus nos promete restauração. Apesar do choro que às vezes corre sobre a nossa face, Deus é aquele que nos consola. Nós cultuamos a um Deus que é um Deus consolador. E agora nós vamos orar,
mais uma vez entregando esse culto ao Senhor, pedindo para que cada momento dele, nos louvores, nas outras orações, na pregação da palavra, ele fale ao nosso espírito e nós sejamos consolados pela sua doce voz. Pai, muito obrigado por mais um culto. Obrigado porque a gente pode louvar ao teu santo nome mesmo das nossas casas. Muito obrigado porque apesar do dia difícil, o Senhor está conosco. O Senhor não disse que seria fácil, o Senhor disse que sempre estaria conosco. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja! Estamos começando mais um IPC em Foco e aqui nós vamos ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa IPC. Nosso primeiro aviso é sobre a EBD, que está acontecendo no formato EAD, no ensino à distância, e você pode acessar nossas lições no ipcandeias.com.br e também no link da bio do nosso Instagram, ipcandeias. Temos lição todo domingo às 9 da manhã. E por falar em redes sociais, para nos seguir e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja, cultos online, lives e tudo mais, basta procurar IP Candeias, seja no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Papais e mamães, essa é pra vocês. Não esqueçam que às 4 horas da tarde, todo domingo, um pouquinho antes do culto, o IPC Kids tem liberado lições para os pequeninos. Não deixe de proporcionar esse momento de edificação também para os seus pequenos. Jovens e adolescentes, vocês não ficaram de fora também das programações da nossa igreja. Para os adolescentes, o Plano Betim preparou algo bem legal. Às terças e sextas temos live no Instagram planobetim.ipc e para os jovens, às quartas-feiras temos live de oração no nosso Instagram e aos sábados culto online no nosso canal. No nosso Instagram você pode procurar planob.ipc e no nosso YouTube é só procurar o canal Plano B. Aos domingos também às 7h30 da noite temos a EBD. Se quer saber mais é só falar com a gente nas nossas redes sociais. E agora o nosso plantão de oração e atendimento virtual. Você está precisando de oração ou de algum aconselhamento nesse tempo? A liderança da nossa igreja está a posto para te ajudar. Estamos oferecendo atendimento virtual através de chamada de vídeo e também de WhatsApp. Então deixe seu pedido de oração ou solicite um atendimento através do telefone. Anote aí, hein? 999761915. Vai estar passando aqui embaixo do vídeo. É só entrar em contato e a gente vai poder te ajudar melhor. Então é isso, gente. Esses foram os nossos avisos da semana. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Vamos continuar o nosso culto ao Senhor com um momento de dízimos e ofertas. Queria te incentivar a abrir a tua Bíblia ou acompanhar a leitura de 2 aos Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 até o 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Dizimar e ofertar é um privilégio. Independente da circunstância, nós devemos continuar cumprindo essa orientação que o Senhor Deus nos deixou. Mesmo em prova de tribulação, mesmo em momento difícil, nós devemos ser fiéis ao Deus que é fiel. Eu queria te incentivar, meu irmão, antes da gente orar e consagrar os dízimos e ofertas que serão transferidos. Você pode transferir o seu dízimo e a sua oferta para a conta da igreja, nas redes sociais também, aí na tela está aparecendo todos os dados necessários, ou de segunda a sábado.
de 8 da manhã a meio-dia e de 14 às 20 horas, você pode se dirigir à secretaria da nossa igreja, que teremos ali uma equipe para lhe receber e lhe orientar a como dizimar e ofertar. Vamos agora agradecer ao Deus que é fiel, o Deus que nos consola, o Deus que é a nossa provisão, por todos os dízimos e ofertas que serão transferidos e entregues na igreja e por todo o seu sustento que Ele tem dado à sua igreja, independente da situação. Baixe a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado porque nós podemos te adorar também com as nossas posses. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão sendo fiéis com Deus que é fiel, mas também abrir porta de emprego, dar meios para aqueles que não podem fazer isso nesse momento difícil economicamente que nós temos vivido. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada pai, cada mãe de família, todos aqueles que são responsáveis, Senhor, pela provisão do seu lar. Que eles nunca se esqueçam que em fins últimos, quem concede o sustento é o Senhor. Nós oramos cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Olá, pessoal! A gente escolheu uma música muito especial para a nossa família, porque é um louvor que está sempre presente em vários momentos em nossos cultos domésticos e até mesmo antes de dormir. Uma curiosidade é que a primeira vez que Benjamin pediu para cantar essa música, ele disse: "Mamãe, canta aquela música, gentilmente." E eu demorei um pouquinho para associar que era a música Quebrantada, e essa música a gente vai cantar hoje. E que essa música ela seja ministrada ao seu coração, com toda a sua família, e todo louvor e toda a honra para o Senhor. Então vamos cantar com a gente? Sim! Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra eu vou cantar, seu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, injusto Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou,
repente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Obrigado por assistir. Tchau! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grandir e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grandir e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Quero saudar a todos com a graça, a paz e as misericórdias do Senhor. Em um novo formato, nesse domingo, nosso culto mantém o que é principal: a adoração a Deus e a proclamação do Evangelho. Nesse momento, nós vamos meditar na palavra. Vamos ver algo que Deus tem para falar conosco. Semana passada, nós falamos sobre a necessidade de darmos importância à presença de Deus na nossa vida. Falamos quando Moisés ele chega para Deus e diz: não me faça subir desse lugar se tua presença não for comigo. Falamos sobre a necessidade que temos de valorizar a presença de Deus na nossa casa, na nossa família. Hoje não é bem uma continuidade da mensagem, mas é um tema que fala algo semelhante, como um complemento, vou dizer assim, mas não bem uma continuação. O tema de hoje vai falar sobre a importância de darmos valor
a santidade de Deus. Porque se nós falamos semana passada sobre a presença de Deus e o dever que devemos e a importância que devemos dar a ela, agora nós vamos analisar a questão do respeito e do zelo por essa presença. Nós vamos falar sobre chamado, nós vamos falar sobre serviço cristão, nós vamos falar sobre como nós devemos nos portar diante desta santa presença. Nós vivemos em um mundo em que as coisas santas de Deus, elas não têm sido respeitadas. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo de todos nós, não estou falando para você. Eu também tomo isso para a minha vida, onde nós devemos tomar mais cuidado com as coisas concernentes ao Senhor. Para isso eu escolhi um texto e eu ainda estou ali meditando naquele episódio da saída do povo de Israel do Egito para Canaã, e eu queria compartilhar com vocês o texto de Êxodo capítulo 28, versículo 1 e 2. Nós vamos começar por aí e vamos ver o quanto é valioso o chamado, ser separado, ser um sacerdote de Deus. E aqui, quando eu falo sacerdote, eu não estou falando sobre a vocação sacerdotal, mas eu estou falando sobre ser separado. Todos nós fomos separados. Nós vamos ver quando Pedro fala isso também. Mas por enquanto, vamos começar aqui em Êxodo capítulo 28, versículo 1 e 2. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, aí Deus, ele diz a Moisés exatamente as pessoas que ele quer que chame para uma vocação especial. E Deus diz, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vamos orar? E peço que você nesse momento feche seus olhos, baixe sua fronte e una seu coração ao Senhor nesse momento e clame ao Senhor para que Ele revele a sua palavra ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nesse momento queremos pedir que o Senhor venha falar conosco através das Escrituras. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa desvendar aos nossos olhos a Tua vontade. Pedimos perdão pelos nossos pecados. A bem da verdade, nem poderíamos chegar perto de Ti diante de tantas coisas que fazemos errado. Mas a cruz nos possibilitou, Senhor, entrarmos na Tua presença pela fé e pedirmos graça e misericórdia. É isso que pedimos nesse momento. Graça e misericórdia e a iluminação no nosso entendimento, porque tem muitas verdades aqui para a nossa vida. Abençoa-nos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. O texto então começa com a separação dentre os filhos de Israel, a separação oficial de Arão como sumo sacerdote e seus filhos, sua linhagem. Em nossos dias poderia ser chamado isso de nepotismo, porque Moisés colocou o irmão e os sobrinhos, mas na realidade, no contexto da Escritura, você vai ver o próprio Deus separando eles. E o Senhor diz, olha, traga Arão e traga os filhos de Arão. E quem são? Quais são? E Deus deixa bem claro quais são. Eu quero Nadab, eu quero Abiú, eu quero Eleazar e eu quero Itamar. No versículo 2 ele diz, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Eu trouxe aqui na NVT também essa tradução do que quer dizer isso, essas vestes que trazem glória e ornamento. Na NVT, essa mesma passagem diz, manda chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, separe-os dos demais israelitas para que me sirvam
Veja, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Eu fico imaginando, porque a multidão era cerca de mais de 3 milhões de pessoas, eu fico imaginando o quão a alegria do coração de Arão e de seus filhos em serem separados para esse ofício. Eu fico imaginando quando Moisés chama e faz eles se achegarem conforme a orientação de Deus. Todos nós amamos ser escolhidos para alguma coisa, geralmente, não é? A gente não gosta de ser preterido. A gente, desde a nossa infância, quando a gente é chamado para jogar no time, vai se dividir o time. Aí elegem 2, um chama um, outro chama outro. O último, meu Deus do céu, coitado, é só para preencher tabela. Mas os primeiros, geralmente, são chamados, são pessoas que sabem o que estão fazendo. E eu imagino como foi assim uma honra, uma grande alegria para Arão, oficializando ele assim como sumo sacerdote, e para seus filhos, como eles ficaram felizes e foram honrados por Deus. E isso é maravilhoso aos olhos de qualquer pessoa ficaria feliz em ser honrado, em ser separado, em ser escolhido. O apóstolo Pedro, quando ele escreve sua carta, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um texto extremamente conhecido, ele diz: vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para suas maravilhosa luz. Esse texto, então, ele revela que, tal qual Abraão foi separado, foi dado a bênção, foi designado para dar início a um povo, e essa bênção veio sobre seus filhos, Isaac, Jacó e seus descendentes, e quando chega para Moisés, e quando chega, enfim, para a concretização dessa promessa, Deus elege pessoas, e elegeu Moisés para ser o capitão no início dessa jornada, e depois na conclusão Deus o entrega a Josué. Veja, sempre Deus separando pessoas, e para um ofício especial como sumo sacerdote e sacerdotes do seu povo, para elevar o povo, para conduzir o povo a ter contato e comunhão com Deus. Deus separa os levitas, dentre os levitas. Deus separa Arão e seus 4 filhos. Pedro, ele, de forma muito bela, ele traz esse entendimento de que hoje nós somos partícipes dessa vocação. Não só os pastores o são, mas hoje todos aqueles que se encontraram com Cristo, Deus os conduziu a se tornarem parte destes povo. E eles têm esta, vamos dizer assim, obrigação, essa responsabilidade em proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há como não fazer um parâmetro entre isso, entre o texto de Arão e o texto de Pedro, quando fala-se em Moisés Deus separando Arão, seus filhos, para o sacerdócio. E Pedro, ele vai dizer assim: todos nós hoje somos partes de um sacerdócio para a glória de Deus. Você, meu irmão, que está me assistindo agora, Deus te deu entendimento, Deus abriu os teus olhos espirituais, o Espírito Santo revelou a palavra a você. Ele lhe fez entender Cristo, ele lhe fez crer em Cristo, ele atraiu você a Cristo com o objetivo, tornar você um sacerdote do Senhor, que viria a proclamar as virtudes dele, levando outros a conhecerem Cristo através da sua vida. Isso é maravilhoso. Nós devemos valorizar muito isso. E ao estudar esse texto eu fiquei assim impactado, porque na condução da história você vai ver um tempo de uma fidelidade muito grande de Arão e seus filhos ao Senhor. Você vai ver eles cumprindo com as suas obrigações espirituais.
Você vai ver eles fazendo as coisas certas nos momentos certos. Porém, nem tudo são flores. Os genes de Adão ainda existem no homem. E muitas vezes aquilo que um dia foi tão honrado, tão valioso, tão importante, ele entra na esfera do comum. Ele entra na esfera do tradicional. E o que acontece? Acontece uma tragédia. Porque 2 dentre os filhos de Arão, eles que começaram com tanta fidelidade ao Senhor, a esse chamado, eles simplesmente começam a desprezar as coisas importantes que Deus orientou através de Moisés. E no capítulo 10 de Levítico, sim, existe esse livro na Bíblia, viu? Quem não sabe, existe logo após Êxodo, capítulo 10, Levítico. Você vai ver um episódio que trouxe muita dor para Arão. E não só para Arão, mas para Moisés e para todos os envolvidos. É o momento em que Nadab e Abiú, eles desprezam a santidade do sacerdócio. Eles desprezam a fidelidade ao Senhor. Eles desprezam, por isso que eu disse que não é um complemento da mensagem da semana passada, mas não é uma continuação, mas é como se a gente falasse algo paralelo também, porque se nós valorizamos tanto a presença de Deus, a grande pergunta é como estamos agindo hoje que temos o Espírito Santo em nossa vida. Será que estamos respeitando Ele? Será que estamos vivendo, honrando Ele? Ou estamos muitas vezes profanando o templo dele, que é o nosso corpo? É sobre isso que nós estamos falando aqui, se você não entendeu ainda. Nadab e Abiú, eles passam por um tempo de grande fidelidade a Deus, na sua vocação e no seu chamado. Mas em um dado momento as coisas saem do prumo. Em Levítico capítulo 10, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Não deixe de abrir a Bíblia não, para você meditar conosco no texto. O texto do capítulo 10, versículo 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre eles incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Agora se aloja uma grande tragédia familiar na vida de Arão. O que um dia foi um tempo de grande honra, de conquista, de glória, quando eles entraram diante de todo o povo e ali eles foram separados para o sacerdócio, agora, um tempo depois, o que acontece? Nadab e Abiú, eles não estão sendo zelosos pelas coisas de Deus, eles não estão sendo fiéis plenamente às ordenanças do Senhor. O que acontece? Eles levam fogo estranho, fogo que Deus não mandou, para o lugar santo. E com isso, Deus envia um juízo sobre eles, um juízo duro, e foi uma forma didática, inclusive, para ensinar à nação o perigo que é nós conduzirmos as coisas de Deus com a nossa percepção, com o nosso achismo, com o nosso jeito de ser. Nadab e Abiú, eles simplesmente entram em comum acordo de que as coisas de Deus não são tão assim, não são tão sérias. Eles pagam alto preço pela indisciplina. Eles conduzem o fogo que não era para estar ali a um local santo, e o fogo os consome. E isso é triste, muito triste. Isso abala o coração de Arão. Na continuidade do texto, veja o que acontece.
versículo 3 do capítulo 10 de Levítico. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. E aí Moisés chama Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenhais os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamenta o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre nós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Moisés ainda não deixa Arão, Eleazar e Itamar nem chorar, porque desgrenhar os cabelos era assim, expressar dor pelo luto. Moisés disse assim: não, eles que erraram. Nadab e Abiú que foram irresponsáveis. Nadab e Abiú que pagaram um preço alto, e vocês vão ter que se calar. E Arão se cala. E isso é muito sério, porque isso mostra que Deus não pode se zombar de Deus, não pode se levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Não podemos ser inconsequentes com Deus, pensando que não há consequência, desculpa a redundância, para as nossas ações. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. É muito importante, irmãos, que venhamos a fazer uma reanálise da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor, porque muitas vezes nós estamos levando a vida e pensando que a vida espiritual se baseia unicamente em ler um livro da Bíblia, um capítulo da Bíblia uma vez no dia, e que isso basta. E eu falo, a começar de mim, eu preciso rever cada dia os meus passos e pedir perdão pelos meus pecados e voltar-me ao coração de Deus, que é rico em perdoar e abençoar. O Senhor é cheio de misericórdia, mas nós precisamos analisar bem a vida espiritual que temos tido. Nadab e Abiú, eles entraram sabe aquele automático na vida espiritual? E eles ali já não estavam mais com tanto zelo nas coisas de Deus, e isso cobrou-lhe um preço alto. Eu estudando esse texto, eu vi uma coisa muito interessante que eu queria ainda compartilhar com vocês aqui em Levítico. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 10, veja bem, irmão, isso é muito sério. No capítulo 10, a partir do versículo 22, no capítulo anterior, capítulo 9, a partir do versículo 22, veja o que o texto diz. Depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e holocausto e a oferta pacífica. Versículo 23 do capítulo 9 de Levítico. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Veja, aqui o registro, Moisés, ele deixa escrito o momento que houve um sobrenatural, o fogo desceu e consumiu o holocausto, ou seja, Deus aceitou a confissão do povo pelo pecado, Deus aceitou o pedido de perdão pelo povo, foi a oferta de sacrifício pelo pecado, e o sobrenatural aconteceu, o fogo de Deus veio e consumiu o quê? Consumiu o holocausto, consumiu a gordura que estava lá e levou tudo. Aí Moisés logo depois registra o fato de que o fogo de Deus consumiu também, agora não mais o holocausto, mas Nadab e Abiú que estavam em pecado. Isso é muito sério. Isto é muito sério. Nós devemos fazer uma análise, me perdoa repetir a palavra, mas nós devemos visitar o nosso coração. E se estivermos em falha com o Senhor, ainda há tempo.
de buscarmos redenção, transformação através da confissão, pedindo perdão a Deus pela nossa má interpretação do Evangelho e voltarmos o nosso coração a Deus numa vida real de santidade, respeitando as coisas de Deus, respeitando o Senhor. Uma vez eu disse para alguém que me perguntava, pastor, por que algumas coisas são tão duras nas Escrituras? Porque, sim, Deus foi tão enfático em tratar algumas pessoas. Eu disse assim, olha, Deus deu alguns exemplos na Bíblia. E ela falou, pastor, então é melhor a gente não querer ser o exemplo de Deus, da sua forma didática. E eu acredito muito nisso, que às vezes Deus permite algumas coisas para nos ensinar. Ele é um pai, e a Bíblia diz que qual é o pai que não corrige seu filho? A palavra do Senhor diz que se Ele nos corrige é porque Ele nos ama e nos tem por filho. Se fôssemos bastardos, Ele não estaria nem aí. Mas a correção do Senhor é uma correção que vai trazer restauração. O povo ali precisava enxergar que a presença de Deus era santa, era pura. Por isso que ele vai dizer a Moisés, eu quero ser santificado diante do povo. O povo precisa ver que as minhas coisas são sérias. E é isso que acontece muitas vezes em nossos dias. Tem coisas na nossa vida que fora sai do rumo, a gente vem em sofrimento e a gente fica perguntando a Deus por quê, por quê, por quê. E às vezes não é pecado simplesmente. Às vezes é a luta do dia, a aflição da vida. Às vezes você está vivendo uma vida santa, uma vida buscando a Deus. E mesmo assim advém muitas lutas. Eu não estou dizendo que em tudo é pecado. Mas é importante em algumas lutas da nossa vida nós fazermos essa análise, autoanálise. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, examine-se, pois, o homem. E nós precisamos nos examinar. Deus precisava dar uma lição, e foi uma lição dura. Mas o texto, ele vai falar que a santidade do Senhor precisa ser respeitada. Deus vai falar com isso que ele precisa ser honrado por quem se aproxima dele, quem o quer. Ele tem que ser o principal, ele tem que ser, sabe, a primazia na nossa vida. Porque, interessante, em vários textos vai citar Deus, ele é fogo consumidor. E esse fogo consumidor, para aqueles que estão entendendo quem ele é um fogo acolhedor, protetor, abençoador. É aquele fogo como conduziu o povo de Israel à noite no frio do deserto, porque acredite, madrugada muitas vezes de grande frio, era um fogo que aquece. É um fogo que queima a gordura e leva ao holocausto recebendo a confissão de pecado, mas é um fogo também que traz tratamento, como o fogo que limpa o ouro. Ele não faz para evaporar a gente da terra. Esse fogo ele vem para nos tratar. Às vezes o fogo da aflição vem para corrigir rumo na nossa vida, para nos colocar no eixo. Isso aconteceu e eu acho muito interessante nesse exemplo que eu estou dando a vocês, porque vocês viram, são 4 filhos de Arão que são chamados. Nadab e Abiú, eles pagam um preço alto pela sua indisciplina. Mas veja o que acontece com Eleazar e Itamar. No capítulo 10 ainda, versículo 12, acontece um episódio agora, logo depois do que aconteceu com Nadab e Abiú, acontece com Eleazar e Itamar. Por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por isso que é importante você ler a Bíblia toda. Às vezes a gente pula alguns textos ou a gente elege livros da Bíblia. Ah, pastor, eu gosto dos Salmos. Ah, pastor, eu gosto dos Evangelhos. Ah, pastor, eu gosto das cartas paulinas. Ah, pastor, eu gosto de Apocalipse. Ah, pastor, aí a gente escolhe livros. E às vezes Deus tem verdades maravilhosas para nos ensinar através de livros que a gente nem sabia que tinha na Bíblia. Irmãos, vamos pesquisar mais a palavra de Deus. Pode fechar o parêntese aí.
No mesmo capítulo 10, a partir do versículo 12, acontece um problema agora com Eleazar e Itamar. Versículo 12. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram, veja o texto, né? Que lhe ficaram, ou seja, que estavam vivos. Tomai a oferta de manjares, restante da oferta queimada ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo. Veja o versículo 13. Moisés diz claramente aonde é para eles comerem. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Veja, Moisés parece que ele está com um cuidado dobrado por causa do episódio de Nadab e Abiú. Então tudo que Deus revela a Moisés está falando paulativamente, bem devagarzinho, deixando bem claro como eles têm que agir. E Moisés diz a Arão e a Eleazar e Itamar, preste atenção, é como se ele dissesse assim, preste atenção no que eu estou dizendo para não acontecer o que aconteceu com Nadab e Abiú. Aí ele vai dizendo, vocês devem comer no lugar santo, porque isto é a porção que cabe a vocês, isso é o que Deus determinou para vocês. Versículo 14. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas, porque foram dados por tua porção e porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida, versículo 15, trarão como oferta queimada de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor. O que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Veja que até o versículo 15, Moisés está deixando bem claro como Deus revelou que deve ser o ritual e os direitos que eles têm. Versículo 16. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que Arão ficaram, disse: por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazeres expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Moisés fica irado, porque mesmo diante de uma ordem muito clara que ele deu para Arão, Eleazar e Itamar, sobre aonde deveria ser o sacrifício, como deveria ser, as partes dele que eles iriam comer, o local que eles iriam comer, Deus diz tudinho para Moisés como tem que ser. Moisés repassa para eles, mas Moisés, quando chega lá, ele descobre que eles fizeram alguma coisa errada. Simplesmente, eles não comeram no lugar que era para comer. Eles não estavam respeitando os ditames de Deus. Presta atenção nisso. Esse ponto da mensagem eu chamo a graça revelada no Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Porque aqui você vai ver Moisés estupefacto, abaladíssimo, como depois de um episódio daquele, onde Nadab e Abiú morreram queimados, como Eleazar e Itamar, inconsequentemente, eles agem a revelia da ordem de Moisés, da ordem de Deus, e fazem como eles querem. E isso deixa Moisés irado. E a Bíblia lembra-se que diz que Moisés era o homem mais manso da terra. No texto, Arão toma a palavra. Versículo 19. Respondeu Arão ao Senhor. A Moisés, desculpa. Respondeu Arão a Moisés. Versículo 19 do capítulo 10 de Levítico. Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Veja bem. Deixa eu fazer algumas pontuações aqui. Eu já estou passando muito do tempo. Vou ser bem rápido agora para o final da mensagem. Preste atenção. Primeiro, Arão
não fica mais calado, ele toma a palavra. Quando aconteceu o desastre de Nadab e Abiú, e eles inconsequentemente levaram fogo estranho, e veio juízo e fogo sobre eles, Moisés diz que a culpa foi deles, e a Bíblia diz, Arão se calou. Por quê? Arão sabia que seus filhos estavam errados. Arão sabia que Nadab e Abiú colheram o que plantaram. Mas agora existe uma justificativa. E a justificativa é a seguinte. Arão diz para Moisés assim, olha, o tempo de comer, fazer esse sacrifício, comer no lugar santo, é um júbilo pelo Senhor ter recebido o perdão dos nossos, ter nos dado o perdão pelos nossos pecados, ter aceitado a oferta. Só que ele vai dizer, isso aqui, irmãos, eu estou dizendo segundo o estudo que eu fiz, tanto na Bíblia Genebra, na Shed, nos estudiosos que vi, o que é que ele vai dizer aqui? A grande questão de Arão é, eles fizeram a oferta como você mandou, eles agiram, eles só se negaram a fazer nesse lugar, porque esse lugar, ele remete ao júbilo, ele remete à alegria, e nós estamos de luto, nós perdemos Nadab e Abiú. Será que o Senhor ia aceitar a gente ser falso? A gente está ali com uma cara, com uma expressão de alegria, embora que o nosso coração esteja em frangalhos, porque Nadab e Abiú morreu. É isso que Arão está dizendo para Moisés. Arão está dizendo para Moisés assim, olha, eles fizeram tudo certo, eles só se negaram a comer naquele lugar, porque aquele lugar significa júbilo, alegria, e nós não estamos alegres, nós estamos ainda, veja o que ele diz, você sabe o que sucedeu. E em outras palavras ele também diz, e se eles estão vivos, é porque Deus aceitou assim. E é isso que eu acho maravilhoso aqui, meu irmão. A história que começa com um Deus severo, justo, santo e que cobra santidade da gente, cobra respeito, mas também é um Deus que sonda o nosso coração, um Deus que está aberto a ouvir a nossa voz, um Deus que entende as nossas lágrimas, que entende as nossas cicatrizes, que muitas vezes nós perdemos pessoas importantes e a gente não consegue expressar alegria, e a gente chega na presença de Deus e como Neemias chegou diante do rei, logo o rei viu que tinha algo no coração dele. Assim somos nós diante do Senhor. Quem usa essa máxima, quem aceita essa expressão de Arão como uma verdade muito grande, é o próprio rei Davi. Porque se você for para o Salmo de número 51, essa explicação de Arão, ela é bem aceita pelo rei Davi, quando ele diz no Salmo 51, versículo 16 e 17, porque não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas com holocaustos. Versículo 17 do Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E aqui há uma guinada na história, porque revela que as coisas de Deus são para serem levadas a sério, como foi o caso que Nadab e Abiú cometeram pecado. Mas também revela um Deus gracioso, um Deus que está aberto a ouvir o nosso clamor. E se há ar em nossos pulmões, se não fomos fuzilados pela ira de Deus, pelo contrário, através da graça de Jesus Cristo, o Senhor está atento a ouvir o nosso clamor, a confissão dos nossos pecados. Há um espírito quebrantado e contrito, como disse o salmista aqui, o Senhor não despreza. E aqui, no caso de Eleazar e Itamar, Deus revela a graça. No caso de Nadab e Abiú, foi o braço forte, o juízo de Deus como exemplo para a nação. Mas também revela um Deus que está pronto a ouvir as nossas justificações, a ouvir nosso coração, não é aceitá-las, mas a ouvi-las. E é nisso que eu estou partindo agora para o fim da mensagem. Como está o teu coração hoje? Como você tem lidado com a sua vida espiritual? Será que você que está me assistindo já teve um encontro com Cristo? Talvez você tenha vivido a sua vida até agora como você quis,
em prazeres da carne, em traições com a sua esposa, em roubando, fazendo coisas horríveis. E Deus, através dessa mensagem, Ele vai dizer para você: olha, eu já podia ter lançado o meu fogo consumidor sobre a vossa vida, mas eu tenho retido, através de Cristo Ele o fez, nos dando a chance de acertarmos as contas com Ele. Uma das coisas que eu acho lindo nesse texto é que Deus, Ele revela como Ele é amor, mesmo em meio a uma época onde Ele precisava ensinar a nação as questões da sua santidade. Em Jó, Eliú, ele diz o seguinte, Jó 33, 27 e 28. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Deus vai revelando então que Ele é um Deus misericordioso, é um Deus tardio em irar-se, é um Deus longânimo, assaz benigno, um Deus que dá a segunda chance quando nós, desnudos diante dEle, curvamos diante do trono dEle e pedimos perdão pelos nossos pecados. Eu vou concluir a mensagem com um texto em Números capítulo 20. Anos depois que tudo isso aconteceu, Arão está velho e Deus revela a Moisés que Arão vai morrer. Você sabe como é que termina a história de Arão? Em Números capítulo 20, versículo 22, relata exatamente a morte de Arão. Arão, pelo seu pecado, ele também não teve o direito de entrar na terra prometida. Mas veja que coisa interessante. Números capítulo 20, versículo 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Veja, Deus diz a Moisés: toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Depois, despe Arão das suas vestes, aquelas vestes que foram feitas, bonitas, que traziam honra e glória e respeito. Despe Arão das suas vestes e vestes ela a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subindo ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu elas a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e dali desceram quem? Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Sobem 3 homens, voltam 2. Arão agora não volta mais com Moisés, quem volta é seu filho Eleazar, aquele que Arão o defendeu, aquele que tinha cometido aparentemente erros, mas que estava só fragilizado pela dor da perda de seus irmãos. O que eu quero dizer e concluo minha mensagem nessa noite é isso: Deus é justo. Nós iremos colher muitas vezes o que plantamos, mas Deus é misericordioso, tardio em irar-se, como eu disse, cheio de misericórdia, as quais se renovam todas as manhãs.
Se Deus falou com você, agora, daqui a pouco, na oração final, na sala da sua casa, confesse ao Senhor os vossos pecados e peça que o fogo desça sobre você, mas o fogo santo, não o fogo consumidor, mas o fogo do Espírito. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.
Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por Jesus. Ele é aquele que conquistou para nós o direito de recebermos de ti graça, misericórdia e perdão. Foi através de Jesus que nós tivemos acesso a ti pela fé. E te pedir e podemos, mesmo tão imperfeitos, sermos aceitos através de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos conduz a uma vida de santidade. Perdoa os nossos erros, apaga, Senhor, as nossas transgressões. Nos dá uma nova chance agora, que seja simbolicamente esse período de quarentena seja um símbolo real de um tempo para mudança. E quando voltarmos a congregar, quando voltarmos à atividade normal da nossa igreja, não voltemos da mesma forma. Voltemos unidos de uma convicta verdade, que o Senhor é para ser honrado em primeiro lugar na nossa vida. Aos nossos erros eu te peço perdão. Peço que o Senhor nos restaure, apague as nossas transgressões e nos dê a chance de vivermos uma vida que honra e glorifique o teu nome. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.